Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na semana do Dia do Trabalho, do Dia do Trabalhador, e eu quero aproveitar essa data para discutir um pouco essa esfera central da sociedade capitalista, da sociedade que a gente vive atualmente. É o mundo do trabalho, das relações de trabalho que definem o nosso espaço centralmente nessa sociedade, as nossas possibilidades de inserção pela lógica do consumo, que infelizmente é dominante na sociedade, é o trabalho que nos permite ter o valor de troca universal, que é o dinheiro, para adquirir o mínimo para subsistir ou para ter uma vida um pouco melhor. É a ausência do trabalho que mata nossas perspectivas de futuro e que aumenta nossas angústias. Em tempos de crise de trabalho, como a gente está vivendo hoje, a vida fica pior para todo mundo. Há um estresse, uma estafa social. Então a ideia é falar um pouco desse Dia do Trabalhador, de como ele foi construído e dos desafios de ontem e de hoje, alguns se repetem, que estão no seio de algo muito caro à sociedade capitalista, algo que foi definido por esses dois sujeitos aqui, na minha camiseta, que é a questão da luta de classes, do embate de interesses que existe entre quem trabalha, quem não tem os meios de produção, e entre quem é o dono, o patrão. Né? E só para dizer, se você com todo respeito, se você é um trabalhador do transporte alternativo, do Uber, se você é um entregador da iFood, você não é empreendedor, você é um trabalhador precarizado. A gente vai tentar tocar um pouco sobre isso, mas acho que há pessoas que falam muito melhor sobre isso do que eu. Por exemplo, o Galo, que comanda o movimento dos entregadores por maiores direitos em São Paulo. Bom, então bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento, esse nosso espaço de debate. Meu nome é José Benito, sou professor de História e criei esse lugar aqui como um espaço para lançar algumas ideias para avaliação de vocês, para crítica, para análise. A opinião de quem nos assiste é muito importante. Ao final do vídeo, concordando, discordando, querendo acrescentar algo, faça nos comentários, eu respondo, leio todos. Se você curte aqui os vídeos que a gente lança numa periodicidade mais ou menos semanal, eu peço que você curta de fato esses vídeos, aperte agora o polegar para cima, não demora nada, e compartilhe, se inscreva no canal, claro, aperte inscrever-se, vai aparecer inscrito, ativou o sininho, toda vez que a gente lançar alguma coisa aqui você vai receber algum vídeo, né, vai receber a notificação, e se puder também compartilhe os nossos vídeos, se achar interessante e válido as discussões que a gente levanta aqui. Bom, o Dia do Trabalhador, vamos tentar ser um pouco factual, né? Ele foi feito em homenagem a todos nós que de alguma maneira vendemos a nossa força de trabalho, né, os nossos conhecimentos, a nossa força física, as nossas habilidades técnicas, em troca de um salário. Essa é a relação dominante da sociedade capitalista, não é a relação lógica que envolve seres humanos e que delimita as sociedades de toda a história. A história ela é extremamente fluida, ela vive em constante transformação, mas essa é a realidade que todos nós já há algumas gerações vivemos, o mundo do trabalho. E esse mundo do trabalho é um mundo de embates, é um mundo sim de luta de classes, entre os interesses daqueles que trabalham e daqueles que lucram com esse trabalho. Quanto menos o trabalhador ganha, maior o lucro do patrão. Isso não é uma avaliação a priori de caráter religioso sobre a bondade ou a maldade do patrão. Essa é a lógica do sistema. Veja bem, se você é dono de uma fábrica, você, na quantidade de peças que você vende, você deprecia o valor da máquina, da manutenção da máquina, e isso você precisa colocar ali. Não tem como você retirar esse valor do processo de trabalho, da luz, da água. O lugar onde você retira mais fácil o seu lucro é do salário. É não pagando ao trabalhador aquilo que de fato lhe compete como parte do processo produtivo. Essa é uma discussão muito longa, a gente pode fazer em outro momento, que envolve essas questões da relação do trabalho, de mais-valia, de toda uma discussão que antecede, inclusive, Marx e Engels, que estava ali, de alguma maneira, colocado em Ricardo, que é um economista inglês liberal, enfim. Essa discussão é anterior. Então, o Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, ele foi criado para celebrar a luta dos trabalhadores, a luta que é uma constante, para que se consigam melhores condições de trabalho. Em 1º de maio de 1886, uma greve organizada pelos sindicatos dos trabalhadores em Chicago, nos Estados Unidos, foi violentamente reprimida. Uma greve organizada por trabalhadores muito organizados a partir da ideologia anarquista, das ideologias socialistas, foi reprimida violentamente. O que esses trabalhadores pediam, como a maioria
e aí todo mundo sabe da minha simpatia, né? Eu sou uma pessoa que milita no movimento sindical. A maioria das reivindicações sindicais são justas, são para todas uma categoria, para toda uma categoria na qual aquele sindicato representa, ou para várias categorias que os sindicatos representam. E a luta ali era por 8 horas de trabalho. Uma luta que ainda vai demorar muito a acontecer. Por exemplo, no Brasil, essa luta também foi muito importante nas décadas de 10 e 20, principalmente no final da década de 10, quando os sindicatos, os primeiros sindicatos organizados, altamente organizados, que produziram atividade de formação, não só política, mas formação intelectual para os seus filiados, os sindicatos anarquistas, com as suas escolas noturnas, os sindicatos anarquistas tentando facilitar, travando uma discussão sobre a palavra escrita, sobre a língua, a simplificação da língua, né? E os códigos linguísticos como delimitadores da participação dos trabalhadores na luta política. Os sindicatos têm sempre questões bastante interessantes para além da luta política, e como em Chicago em 1886, aqui no Brasil essa luta sindical também foi muito importante para conquistar as 8 horas de trabalho, que só foi conquistada de maneira efetiva para todas as categorias na década de 30. Então, a história do Dia do Trabalhador é a história da luta de classes, é a história da luta por direitos, em que há dois lados em conflito, e naturalmente em conflito, o lado de quem explora o trabalho e o lado de quem trabalha. E esse conflito ele não é simples, ele, apesar de ser, pelo menos na minha leitura, facilmente detectável, porque é uma questão de matemática, de lógica econômica, ele possui um problema, porque ele está recoberto por todo um caldo ideológico que tende a esvaziar esse conflito. Há toda uma ideologia que o capitalismo criou ao longo dos anos, remoldou, redesenhou, para fazer com que os trabalhadores sintam-se cada vez menos trabalhadores, e ao se sentir cada vez menos trabalhadores, se sintam menos parte de um coletivo em comum. Eu me sinto um indivíduo, um empreendedor, um colaborador, eu não sou um trabalhador igual aos outros. Né? Se a gente pegar um pouco, eu vou citar, desculpem a janela, alguns livros aqui e vou colocar no primeiro comentário, né? Ou na descrição desse vídeo. Mas, por exemplo, se você pegar a história da classe trabalhadora na Inglaterra, na França, existem livros bastante interessantes que mostram esse fazer da classe trabalhadora e esses embates iniciais com o patronato. Né? Se você pegar... Eu estou falando aqui de embates iniciais dentro da lógica da sociedade capitalista pós-revolução industrial. Mas se você pegar na França, quando o trabalho começa a ter uma lógica de levar os trabalhadores a saírem de suas casas, essa é a lógica fabril, trabalharem perto da máquina, serem uma engrenagem da máquina, produzirem com hora marcada, com uma lógica panóptica, vigiado o tempo inteiro pelo patrão, a lógica da fábrica, a primeira luta dos trabalhadores franceses, tem um livro sensacional de uma historiadora fantástica chamada Michelle Perrault, que são os excluídos da história. Nesse livro, Michelle Perrault mostra como os trabalhadores franceses resistiam a esse enclausuramento, a impossibilidade de não fazerem as suas atividades, o seu conhecimento técnico nas suas casas e levarem para um lugar comum para ser vendido essa força de trabalho já apresentada. Ou seja, se o cara é artesão, ele acreditava que ele deveria ter mais tempo para produzir isso em casa, ou se não pudesse produzir em casa, porque a partir da Revolução Industrial ele fica preso à máquina, a uma lógica de produção da máquina, que ele tivesse liberado seu tempo. E não é isso que o capitalismo faz. A primeira coisa que o capitalismo faz é capturar o tempo do trabalhador. É prender, exigir relógio de ponto, exigir uma atividade estafante por longas horas. Isso leva à luta por 8 horas. Hoje, vamos dar um salto no tempo, só para a gente entender, essa lógica está meio diluída. Ao longo do século XIX e do século XX, a classe capitalista percebeu que muitos trabalhadores juntos no mesmo lugar faz com que eles tenham um sentimento de classe. Faz que numa fábrica, apesar de setores diversos, todos são operários e percebam a fome do vizinho, e percebam a doença do vizinho, e percebam o cansaço, o estresse, a estafa do vizinho. Essa convivência coletiva facilita o trânsito de solidariedade e o trânsito de ideias. Teorias econômicas sérias eram construídas nessa época, que pretendiam ser alternativas à sociedade. O socialismo, o comunismo, o marxismo, né, que não tem relação direta com o que aconteceu na União Soviética Stalinista, é um outro debate, serviu de base ideológica, mas a prática foi outra. Mas
as discussões marxistas sobre as relações de trabalho e sobre as perspectivas, porque Marx, mais que analisar, ele queria transformar, sobre as perspectivas futuras e de outras ideologias também coletivistas, que pensavam no bem comum, na divisão mais igualitária da sociedade, que pensavam ir contra a lógica da concentração da riqueza que o capitalismo vem a acelerar. Outras ideologias, como o anarquismo, com Bakunin, com Proudhon, todas essas ideologias pensam um mundo mais solidário e menos exploratório. Pensam a luta de classes a partir da perspectiva dos trabalhadores. Essas ideias campeiam no mundo, principalmente no começo do século XX. Após a Revolução Russa, elas ganham força. A gente vai viver um século de um mundo dividido, bipolar, como dizia Hobsbawm, um breve século XX dividido entre dois modelos, e quando o mundo soviético cai, lá por suas razões, a gente já fez até alguns vídeos que de uma maneira ou de outra a gente pincelou isso aqui, a ideia do capitalismo que ele é o vitorioso, que chegou-se a um espaço final onde não há mais volta. Estamos novamente lançados às garras de um liberalismo extremo, onde é necessário retirar cada vez mais direitos de trabalhadores, como era no 1º de maio de 1886 em Chicago, para que a riqueza volte a ser concentrada pelos donos do meio de produção. E eu faço isso de maneira muito violenta, mudando a lei, atingindo a superestrutura legal, atingindo, para facilitar que a estrutura econômica de exploração seja cada vez mais radicalizada, digamos assim, e eu crio, além disso, uma batalha mental, que eu acho que essa é a minha principal preocupação aqui. Eu tenho falado muito isso, sobre a batalha ideológica que os movimentos progressistas e que o pensamento pró-trabalhador tem perdido. O movimento capitalista cria uma lógica ideológica que desvalorizou ao longo dos anos, principalmente em países periféricos, com uma tradição conservadora como é o Brasil, a organização dos trabalhadores. Isso se dá pela demonização dos sindicatos. No Brasil, os sindicatos são demonizados desde sempre, já foram apontados como um covil de estrangeiros interessados no desmanche do país, como caso de polícia, como lugar de gente vagabunda. Esse discurso, de alguma maneira, esse discurso baixo, ele tem uma passagem, esse discurso simplório. E além dessa desvalorização dos mecanismos oficiais e necessários de organização de uma classe, eu começo a descolar das pessoas do sentimento de pertencimento à sua classe. Os trabalhadores precisam não mais se identificar como trabalhadores, precisam se identificar como indivíduos. Sejam empreendedores, sejam colaboradores. Vejam como a palavra trabalho tem sumido de um mundo onde o trabalho está sendo extremamente atacado. Não existem mais trabalhador da empresa, empregado da empresa. São colaboradores de uma empresa. Então, a gente tem vivido essa lógica de ataque ideológico que parte pela divisão. Se lá atrás, na junção, na evolução das fábricas, do domínio da revolução industrial de forma fabril, a preocupação era levar o trabalhador para controlar o seu tempo, para vigiá-lo, para que a produtividade dele fosse máxima, hoje, com os avanços tecnológicos, com o advento da falta de necessidade da mão de obra intensiva que se tinha no começo da Revolução Industrial, isso cria um problema muito grande para o capitalismo, mas também uma solução, como qualquer relação dialética. O problema o exército de reserva é muito grande, a quantidade de pessoas que não têm emprego é muito grande e é difícil de manter a lógica de produção construída ou desenvolvida, se não construída, no século XIX, no mundo do século XX, no mundo tecnológico de hoje. E para tentar levar esse modelo que está em crise, porque o capitalismo vive uma crise, as relações de produção não dão conta hoje das necessidades dos entes produtivos, dos agentes produtivos, das classes produtivas. A classe trabalhadora, operária, a classe proletária que nasce com a fábrica, hoje está em crise. O modelo de trabalho, a classe trabalhadora está em crise. As forças produtivas não encontram espaço nas relações de produção, que era algo que Marx dizia que era o começo do fim. A gente vive uma crise do capitalismo. E o capitalismo, para não resolver essa crise, ou para resolver da maneira que seja mais interessante, ele aumenta a velocidade de rapina. Então aí os governos do mundo, o governo brasileiro é exemplo disso, tirando tudo quanto é direito de trabalhador e pegando dinheiro coletivo, porque um país é um ente coletivo, e passando para a mão de todos. Então eu aumento a velocidade de rapina e eu aumento a doutrinação ideológica.
Eu falo mal dos sindicatos, eu digo que você é especial, você é um empreendedor, você é diferente, você não tem que se unir. Se eu puder tirar você da fábrica, eu tiro. Se eu puder tirar você do escritório, eu tiro. Por isso, as loas ao teletrabalho, e aqui eu não estou discutindo as vantagens ou desvantagens, eu estou discutindo o papel desmobilizante que existe o teletrabalho hoje, ou mesmo que não o teletrabalho, o tipo de trabalho que hoje exige, de escritório, né, que é uma coisa menos fisicamente desgastante, visivelmente desgastante, né, do que um trabalho em fábrica. Você não está cheio de graxa, você vai para um escritório com ar-condicionado, terno e gravata. Há uma tentativa de fazer que esse trabalhador não se sinta parte da classe trabalhadora. E quando isso acontece, a gente esfarela os nossos laços de unidade. E esses laços de unidade são necessários para a reação. A gente precisa dos sindicatos. A gente precisa da nossa unidade, do nosso reconhecimento como classe. Outra coisa que o capitalismo faz, para encerrar essa discussão, e é extremamente perigoso, é que o ser humano é um animal gregário. Todos nós precisamos do outro. Precisamos conviver, precisamos trocar. Eu preciso gravar esse vídeo para, às vezes, dar conta da minha angústia. Todo mundo precisa do outro de determinada maneira. E ao destruir os sindicatos, ao tornar as pessoas ilhas, células separadas, eu preciso criar mecanismos. As pessoas vão procurar espaços onde elas se socializem e onde elas se sintam de determinada maneira importante. As igrejas têm feito esse papel. Só que aí o papel que as igrejas, eu não estou dizendo todas, as igrejas, como muitos movimentos sociais, foram tão importantes quanto os sindicatos para a organização da classe trabalhadora. A gente pode falar das igrejas metodistas na Inglaterra, como bem apontado pela grande obra do Thompson, né, a formação da classe operária inglesa. Ele mostra o papel das igrejas como uma escola para a organização dos trabalhadores na Inglaterra, da Revolução, pré-Revolução Industrial e da Revolução Industrial. Então as igrejas que tiveram aqui com as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica um papel importante, e os movimentos sociais, né, porque nem tudo é feito pelo sindicato, existem outras esferas coletivas para que a gente se reconheça como classe, parte da classe trabalhadora em suas múltiplas roupagens, e que a gente faça a mudança, né? O movimento MST, MTST, enfim, para citar, tem vários, mas a gente para citar alguns, todos esses que são transformadores, que são questionadores, são levados a escanteio, inclusive dentro da igreja. Na Igreja Católica, o desmanche promovido por João Paulo II, a Igreja Progressista, beirou o criminoso, e aqueles espaços que são santificados e benzidos pelo verdadeiro Deus, que é o capital, como são as igrejas evangélicas neopentecostais, em sua maioria, também não dá para generalizar, fazem um papel de recrudescimento da alienação, que é um conceito também muito bem trabalhado por Marx. Alienação é você não entender o seu lugar no mundo, você perder a sua característica como indivíduo, que é justamente perceber qual é o seu papel, qual é a sua capacidade de transformar a história, qual é a sua autonomia para definir seus passos. Então a gente perde essa capacidade crítica, a alienação passa por essa perda da capacidade crítica. O conceito é mais amplo, claro, eu estou simplificando aqui. E a igreja dá um outro cenário. Você está aqui com seus irmãos, os verdadeiros irmãos, essa galera que é do contra é demônio, você trabalha com uma lógica dicotômica, né, de bem e mal, né? Quem é sindicalista é demônio, o comunismo é coisa do demônio, tudo é coisa do demônio. Você tenta afastar as pessoas, ao mesmo tempo em que você dá um espaço de organização coletiva, mas não dá voz. A igreja não dá voz, a voz é do pastor. Enquanto sindicatos, movimentos sociais tão caros aos trabalhadores, na Semana do Trabalhador, eles dão voz ao trabalhador, eles pretendem ser espaço de ter voz, de construção coletiva, as igrejas são espaço, as igrejas, volto a dizer, essas que fazem o papel de motores ideológicos do capitalismo, elas fazem o papel de calar a voz dos trabalhadores e colocarem a voz de um empreendedorismo cristão, que é uma coisa muito louca. A gente precisa, nesse dia do trabalho, hoje não é mais o dia, mas nessa Semana do Trabalhador, perceber qual é o nosso papel nesse processo. Marx e Engels podem ter errado o futuro. Muita gente pode dizer isso. Eu sou da premissa que eles nem previram tanto o futuro. Eles abriram perspectivas, mas a análise econômica sobre o capitalismo, eles foram cortantes. O capitalismo vive a sua pior crise, onde as forças produtivas, onde os trabalhadores estão em conflito com aqueles que controlam o sistema.
Porque esse sistema não dá mais condição às pessoas de sobreviverem. As pessoas estão passando fome, as pessoas não têm perspectiva de futuro. Todo mundo que me assiste está angustiado com o futuro dos filhos, creio eu. Então o momento é de mudança. É preciso mudar. Evitar a mudança, construindo um discurso diferente, tornando palavras proibitivas ou conceitos proibitivos. Sindicato é mal, comunismo é mal, ninguém mais é trabalhador, todo mundo é empreendedor. Tornar a precarização do trabalho em uma coisa positiva, de que não, se você é motorista de Uber, se você é do iFood, você faz seu horário, são tentativas de quem está no comando e percebe que o sistema está em crise, de tirar até a última gota desse animal abatido que é a sociedade capitalista. Está na hora da gente tomar consciência, não é fácil, está na hora da gente voltar a se organizar, a gente ir para dentro dos sindicatos, a gente ir para dentro do movimento das classes trabalhadoras e dizer, basta, nós somos maioria e nós não vamos morrer, nós não vamos matar nosso futuro, nós não vamos legar o caos e a barbárie às novas gerações para sustentar os luxos de meia dúzia de capitalista que está empanturrado de riqueza.